Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pode Contar a Sua História, o canal onde pessoas comuns compartilham histórias extraordinárias. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Vou falar um pouquinho dela aqui. Ela vai falar sobre vendas, né? Isso é fundamental, está na vida de todo mundo. Ela é uma escritora, ela escreveu inclusive um livro falando de vendas, ela é empresária, ela é planejadora financeira, ela é expert em vendas, mãe da Lara de 11 anos e uma estudante pesquisadora assídua desse segmento, desse setor de vendas. E ela vai falar um pouquinho, ela vai contar para gente aqui hoje essa história, essa trajetória na vida dela, que eu tenho certeza que você vai se inspirar com isso. Fernanda Scatolin, seja muito bem-vinda. Tudo Obrigada. bem, minha amiga? É uma honra estar aqui com você. Eu estou muito feliz que você veio também, que deu certo, né? Que as agendas conciliaram para a gente ter essa troca, esse bate-papo e vamos inspirar as pessoas a vender, né? Então, me conta a sua história, Fernanda. Vamos lá. Eu, desde quando me conheço por gente, antes a gente não tem uma autoconsciência, mas quando você começa a ter, eu vejo o passado, eu sempre fui uma vendedora, né? Mas existe uma crença na mente das pessoas que acha que, eu não nasci vendedora, né? Eu não falo tanto, sou mais introspectiva, consigo desenvolver isso. Sim, cada ser nasceu de um jeito e não precisa mudar e pode vender muito. Mas a minha história, lá no passado, eu entendi que eu vim vender algo quando eu me vi, por exemplo, trocando papel de cartas quando eu era uma criança. Olha que legal. Até escrevo isso no meu livro. E eu, nos papéis de cartas raro, ao invés de trocar, eu vendia por um valor bem baixo, né? E já comecei a juntar ali um dinheiro para trocar papel de carta. E eu tinha prazer, eu tinha alegria em estar resolvendo um problema, mesmo criança. E depois cresci um pouquinho, comprava bijuteria, revendia a bijuteria. E por mais que, durante o início da minha vida adulta, eu queria fazer alguma coisa que os meus amigos faziam, como trabalhar na área administrativa de um banco, eu nunca era aprovada. Eu sempre era aprovada dentro das empresas para a área comercial. Eu não queria, né? Porque tinha as crenças estabelecidas, tem as crenças estabelecidas aqui no Brasil de que você não estudou, você vai ser um vendedor. Né? Que Ninguém mandou não estudar. Que a gente estava comentando, né? Que é uma diferença, né? De públicos, né? Por exemplo, o americano, né? Desde pequeno, ele tem aquela veia de competitividade, de vendas. Eles têm mais uma consciência mais trabalhada para isso, né? Que até as crianças que a gente falou, nas férias escolares lá, eles vendem alguma coisa, algum serviço. E aqui no Brasil, a gente tem essa egrégora um pouco negativa, né? Do vender alguma coisa, a pessoa se coloca numa posição de pedinte, né? O vendedor, ele tem aquela falsa conotação de pedinte. Então, isso gera muito desconforto, vergonha. Por isso que muitas vezes a pessoa até é comunicativa, ela tem uma habilidade para venda, mas ela tem um arquétipo ali que impede ela de desenvolver essa habilidade, né? Exatamente, uma crença, né? Que é só se você não deu certo ou se você é pobre que você vai vender alguma coisa. E tá aí um segredo, talvez, que tenha me desbloqueado desde criança, né? Que nem todos têm essa oportunidade, mas a gente tá aqui para levar essa mensagem para as pessoas que têm essa crença, por exemplo. E você começou fazendo isso brincando, né? Exatamente. Foi leve a introdução nesse segmento. Dentro de uma escola americana. Porque eu estudava em período integral, desde os meus 5 anos de idade, na Escola Americana de Santos, que as diretoras, os donos eram americanos, a cultura lá dentro que a gente tinha era americana. Então, eles traziam, né, a educação e a cultura lá de fora pra gente. E que isso era muito comum, tanto vender, tanto esse empreendedorismo. Eu lembro que a gente teve uma dinâmica dentro da escola que eu nunca me esqueço, com 8 anos de idade, que a gente saía na rua, lá em Santos, né, as crianças, e a gente tinha que anotar quantas pessoas, se você sorrisse para as pessoas na rua, sorriria de volta para você. Aí, olha, que legal. a professora, ela estava treinando carisma. Tá. Né? Então, empatia. Uma coisa tão fácil de fazer que não custa nada, por exemplo, colocar isso no governo, né? De você se conectar com a pessoa, de você sorrir, de você ser gentil. Então, eu tive, né, com certeza, a sorte de ter tido essa educação, mas que a gente pode inserir em qualquer tempo na nossa vida quando a gente muda a nossa mentalidade. Sim. Né? Então, o que você falou tem muito a ver.
países, né, geralmente bem desenvolvidos, eles amam vendas. Sim. E não tem nada contra isso, porque sabe que vendas é você resolver um problema. É você doar o seu tempo entregando alguma coisa para resolver a vida daquela pessoa. Vender troca, né? Exatamente. Você entrega um produto ou um serviço, em contrapartida você também pode fazer uma permuta, pode ser uma venda em forma de permuta, não necessariamente entrando dinheiro em troca do que você está oferecendo. Sim, dinheiro é energia. Então, tanto faz se entrar dinheiro ou não. É isso que você tem que entender. Né? Então, o tem que dinheiro gostar de barganhar, né? De negociar. Eu falo assim que antes da finalização da venda, nós somos negociadores natos. A gente o tempo todo está negociando com tudo. Exatamente. Em casa, por exemplo, os pais, eles têm que negociar com os filhos, né? Olha, vem jantar, vai fazer a lição, depois a gente vai brincar. Então, é o tempo todo, as pessoas não têm essa consciência, essa percepção que o vendedor, ele é a constatação do ato de um bom negociador. Você está negociando uma informação, um objeto, um serviço, uma viagem com o marido, tudo. Então é isso. É negociação. E aí isso vai desenvolver outras habilidades, que é a de comunicação, de persuasão, de convencimento. Então é a forma como o ser humano interage é na negociação, e isso pode virar uma venda ou não. É isso. Né? A inteligência divina deu isso para o ser humano. De saber ter Então, isso gestos. é intrínseco, isso está no nosso dia a dia. É só a gente perceber, né? É só ativar. É só você acabar com as crenças e ativar isso. É óbvio que existem, da mesma forma que existem médicos bons e médicos ruins, né? Que também estão ali vendendo o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. Sim. A gente está se vendendo, né? Sim. A nossa simpatia, a nossa amizade, recebendo uma amizade de volta. Mas o importante, que inclusive eu falo no Plano Zero, na Física das Vendas, no meu livro, é você ter as 7 chaves proféticas das vendas. Então, antes de você aprender a vender, saber o que você quer vender muito, é estar inserido dentro do seu DNA 7 chaves que eu falo. E uma delas, que é a 7ª, né, que é 7, o número da perfeição divina, é a sabedoria. Então, você pode ativar tudo. Se você não tiver sabedoria, você pode ter o livre-arbítrio de levar a venda para o lado mal ou para o lado ruim. Fazer o mal para a pessoa, vendendo algo para ela. Tirar uma vantagem dela, exatamente. Não ser honesto. E é óbvio que lá na frente você vai estar recebendo alguma coisa ruim também do universo. Ou vendendo alguma coisa boa que você sabe que vai resolver fazer a mesma vida coisa dela. Com você. E você recebe isso de volta. Isso daí, né, a lei da semeadura. Tá no hermetismo, né, as leis, né? Exatamente. Que funcionam no universo, Mas, Fê, conta aqui pra gente, pra quem que eu acho que muita gente vai se identificar aqui com a sua história. Muito brasileiro, ele gosta de vender porque o brasileiro é comunicativo. E acho que é o povo mais criativo do mundo na história de vendas, né? Hoje a gente vê aí nos semáforos, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista que a pessoa falou assim, o melhor vendedor do mundo é o cara que vende bala no farol. Porque ele tem 30 segundos para usar o melhor argumento dele e fazer a venda dele. Porque o farol abre e aquele cliente vai embora. Né? Então, isso fez eu pensar. Eu falei assim, poxa, é verdade isso, né? Aquele que vende. Porque aquele tem que aquele vende, que não sabe vender e que aprendeu que a vida é colocar uma balinha em cada retrovisor. Se ninguém pega, ok, vai ser na quantidade. Então, cada 1000 que ele coloca ali, ele vai pegar uma. Então, ele não tem argumento de vendas, mas o que vende, com certeza. Mas, ele só não entrou numa dimensão de vender alguma coisa incrível. Porque eu vou te falar uma coisa, eu já vendi muitas coisas na minha vida. Mas qualquer coisa que talvez você fale, eu tenha participado, sido contratada para vender, né? Então, hoje já trabalhei em fundos fazendo M&A, venda de empresas. Então, assim, conheço desde vender Avon, né? Com papel 18 de carta. anos de idade, um papel de carta, bijuteria, da 25 de março para as minhas amigas, até grandes vendas, grandes negociações aí, multimilionárias. Então, o que vai fazer essa diferença, além de você aprender as técnicas de vendas, claro, e ser você, não precisa montar um personagem, sendo você como né, o criador te criou, porque somos um quebra-cabeça. E cada peça desse quebra-cabeça é essencial para montar o todo. Então, você não precisa se mudar. Entenda as técnicas de vendas, entende qual que é o seu máximo, seu potencial, potencialize ele e vá vender.
né? Então, eu acho que é isso. Legal, legal. E você estava contando um pouquinho aí da sua trajetória, que você, quando começou a fazer entrevistas em empresas, as empresas identificavam você como uma vendedora, mas você não era o seu foco. Quando que foi o momento que caiu a sua ficha, que falou assim, gente, eu nasci para vender, eu gosto disso. Tem uma passagem da sua vida que dá para compartilhar? Eu estudei muito na minha vida, buscando uma profissão, porque eu não queria mais ouvir isso, sabe? Você é uma vendedora e vendo meus amigos tendo uma profissão, medicina e tal. Então, eu fiz direito. Eu fiz nutrição. Eu não me achava. Eu detestava. E dentro da universidade, eu sempre estava vendendo alguma coisa, trabalhando com vendas e vendendo alguma coisa para todo mundo que eu trabalhava. Porque eu sou essa, né? Eu sou essa chave ali. E também fiz marketing, onde eu gostei muito. Foi a faculdade que eu mais me identifiquei. É muito próxima da área comercial, né? E o primeiro livro que eu li, sem ser livro de escola ou universitário, foi Decifrar Pessoas. E esse livro foi um juiz que escreveu, esqueci agora o nome do autor, depois eu pego para você, mas ele chama Decifrar Pessoas. Eu comprei ele, eu tinha 19 anos de idade e eu me apaixonei. Eu falei, é isso. E esse livro, ele falava sobre programação neurolinguística. É um menino que, quando criança, que depois virou juiz, ele observava as pessoas, né? Saía para jantar, ele desde pequeno gostava de observar as pessoas e reparar no olhar, na boca, nos gestos. E isso é PNL, a programação neurolinguística, que é tudo sobre vendas, isso. Você identificar a pessoa, você identifica, Andréa, 1% que nem ela mesma identificou, o porquê que ela quer fazer uma compra. Nossa, eu tô falando isso toda arrepiada agora. Eu lembro, eu acho que eu vi essa passagem no seu livro, que eu li o seu livro, acho que você conta você cita esse livro no seu livro. Porque muitas pessoas, e eu, durante muito tempo na minha vida, não me observava, não fazia a minha auto-observação. A gente sempre tá olhando o mundo, né? Sim, o olhar sempre tá para fora, nunca para dentro. E qualquer pessoa que comece a se olhar por dentro, se entende. Agora, quando você também entende isso e começa a observar as pessoas, você entende mais delas do que você. Por isso que tem pessoas que vão lá ler cartas. Aquela pessoa lê carta. Porque ela sabe um pouquinho do ser humano de PNL, de conexão, do que você conhece de si próprio. Né? Então, conhecer mais de si também faz de você um grande vendedor. Sim. Porque aí você usa suas habilidades, você vai conduzindo as suas habilidades para atingir o objetivo que você quer, que é servir a pessoa, oferecer um bom serviço, atender, resolver um problema dela, atender uma necessidade. É isso. Que legal. E aí, desse livro que eu estava falando, do Decifrar Pessoas, ele faz essa identificação toda, né? E foi o primeiro livro que eu li e eu me apaixonei por esse assunto. Aí que caiu a sua ficha, que foi o que você falou, você estava na faculdade buscando uma profissão, mas enquanto você estudava uma profissão, você estava atuando como vendendo alguma coisa na faculdade. No meu segundo ano de Direito caiu minha ficha, só que eu não queria aceitar. E aí, então, depois de muitos anos, com 32 anos de idade, passou muitos anos eu vendendo, mas querendo mesmo assim ter uma profissão, então fazendo faculdades, 4 anos, 5 anos dentro da universidade, ou seja, perdendo meu tempo de vida com alguma coisa que... E tudo bem, a gente nunca perde. Ou a gente aprende... Não foi um processo de aprendizado. Ou a gente ganha. Mas um grande CEO de uma empresa que eu trabalhei, ele falou assim para mim, eu já dava palestra dentro da empresa, porque o melhor vendedor era convidado para dar palestra, para falar lá dentro para aqueles vendedores o que tinha feito. E ele falou assim para mim, Fernanda, o que tem em você, essa gana que tem em mim também, essa vontade de fazer, de ir para frente, sabe? Você não vai conseguir passar. E ele já sabia que eu queria escrever um livro. Nem em palestra, nem em nada, você não vai conseguir passar para as pessoas. Porque nasceu na gente. E aí eu parei e eu falei, como é que eu faço para transferir isso que tem dentro de mim para uma outra pessoa que não seja eu? Que esse é o transbordo. E aí quando eu pedi isso, né, para Deus, para o universo, isso começou a chegar para mim numa corrida, né? Isso assim, depois de um ano, isso chegou para mim de uma maneira que chegou o Plano Zero, a Física das Vendas. E aí eu escrevi esse livro e quando você lê, ele é uma leitura para dentro de si, para você conseguir potencializar as suas vendas. Destravar, acho que é para destravar o seu lado vendedor. Exatamente. E aí você vai encontrar algum caminho dentro, né, do seu meio, do seu conhecimento, do seu nível de consciência, para, de alguma forma, deixar ele fluir com o que você faz, com o que você trabalha. É isso. Ótimo, que legal, que legal.
muito bom. E aí, então quer dizer que você foi construindo essa trajetória, mas assim, acho que no seu caso, não sei se caberia dizer que foi mais fácil, mas você já tinha uma essência dentro de você. Você precisou trabalhar a sua percepção, né? Porque você já tinha essa essência. E as pessoas, por exemplo, que hoje têm dificuldades com vendas, como que você ajuda elas? Como que linguagem, que exemplos que você dá para a pessoa, além, lógico, que tem muito as chaves que estão no seu livro, mas o que você compartilha da sua experiência, né, da sua dor? Se você tem, inclusive, depois eu quero que você conte algum momento engraçado na sua trajetória de vendas, Tem né? sim. Vamos compartilhar aqui com o pessoal. Não é fácil o caminho, ainda mais quando você não é um herdeiro, né? Quando você tem que ir lá levantar as mangas e ir atrás dos seus sonhos. Sim. E a venda é algo muito individual, você e você mesmo. É um caminho de autoconhecimento. Acredito que é a profissão de mais autoconhecimento. Os grandes filmes, lindos livros, os livros mais vendidos, os filmes mais assistidos, sempre conta a história de um vendedor. Né? Que interessante. Então, é uma história que você não pode desistir, porque você vai ouvir muitos nãos. Tá. Né? E aí tá você continuar e não desistir. Então, na trajetória de um vendedor, eu acho que esse é o mais importante. Você saber, né, que muitas vezes não vai ser lindo, maravilhoso. Você tem que ter essa... Tem que ter um vendedor, eu acho que se a gente for descrever uma lista de características importantes e fundamentais para você construir um bom vendedor, persistência e resiliência tem que estar nessa lista, né? Com certeza, sim. Eu falaria das 7 chaves proféticas que eu escrevi no meu livro, que é fé. Ok. Energia, tanto intrínseca quanto extrínseca, né? A energia que você vai colocar no negócio, que depende da energia de como você está se sentindo. E dentro do livro, eu escrevo como treinar tudo isso. Ah, que legal, que legal, que legal. Então, a terceira, a ousadia, que nada mais é do que você saber que você é tão incrível quanto a pessoa que você endeusa nessa vida. Tá. E aí você se coloca por igual para poder falar com essa pessoa. Tá. A quarta chave, você ser imparável, porque você vai escutar muito não. Né? Vai ter momentos muito difíceis na sua vida, porque a vida é um eterno aprendizado. Você ser obstinado por aquilo, e até você não conseguir, né? Você ter a obstinação dentro de si. Você ter o entusiasmo, que é a motivação divina, né? Que é mais do que uma motivação. Um motivo de ação seria algo material, não a inspiração. O entusiasmo é a inspiração perpétua. E a 7ª, que eu falei, que é a sabedoria, de saber tomar ação, de como vender, que é a intenção que você tem lá dentro de si. Então, essa 7, eu acho que é essencial para você colocar testar dentro isso. das vendas. E esse é o território, vamos dizer, essas características criam um ambiente perfeito para o vendedor. Perfeito. Fluir. Voar. Tá bom. E vender o que ele foi chamado para vender. E você tem uma história engraçada ou interessante para nos contar nessa sua trajetória aí de vendas que você tem, assim, você fala assim, olha, tem um caos, tem uma experiência. Eu acho que é compartilhar a experiência da venda. Olha, teve um dia que eu estava vendendo e aconteceu isso. Você tem uma história dessa para compartilhar? Tem, eu conto no livro também. Tem várias, né, que a gente passa aí no nosso caminho solitário de viagens, etc. Mas uma delas, eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas foi uma multinacional americana que eu trabalhava, que fiquei em primeiro lugar de vendas. E essa empresa, eu primeiro atendia somente PJ, CNPJ, e quando mudou para a gente atender pessoa física, nós, como vendedores, né, externos, tínhamos que atender pessoa física. A gente só atendia grandes empresas, né? Grandes linhas, era a área de telefonia, e aí abriu para a gente atender pessoa física. Só que a gente era obrigado dentro da empresa, uma multinacional, a gente tinha um bom salário, etc., a atender todos. E, no início, todos em casa, né? Porque era assim que a gente fazia. A gente ia atender, porque a intenção era vender mais sempre de uma linha, para a família toda e etc. E veio uma lead, uma vez para mim, do 0800, para entrar dentro de uma favela bem perigosa, né? E eu sou acostumada a atender PJ, né? Nunca tinha entrado numa favela bem perigosa. E falei para o meu supervisor, vocês vão saber mais ou menos qual é a empresa, não vou falar o nome, mas vocês vão saber pelo slogan. Eu falei assim,
eu não vou entrar na favela para vender. E ele falou assim, bem-vindo ao clube. Se você não quiser outro, vende. Quando a gente vendia mais de 50 linhas, dobrava nosso salário. Nossa. E há 14 anos atrás, era 12 mil reais. É como se fosse hoje, Nossa, né, em é um 2025, bom valor. uns 25 mil. A gente ganhava muito bem. E eu falei assim, tô indo. E fui. E quando eu fui, era no meio da favela. Meu carro mal entrava, né? E eu coloquei toda a minha coragem ali. Aplicando lá os seus 7 passos. Meus 7 passos. Hoje eu não faria isso. Mas foi incrível a experiência. Tá. Poderia ter morrido, tá? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou incorporar aqui o rolê. Porque eu sabia do rapport. O rapport de você se conectar com a pessoa. Bom, preciso vestir o personagem de uma pessoa... Exatamente. Né? Não julgo quem gosta, mas eu detesto funk. E coloquei lá na rádio, no meu carro, um funk para entrando sabe? No clima ali. Coloquei, cheguei e tal. A pessoa marcava com a pessoa de atender, né? E aí, quando eu entrei, estacionei o carro, uma casa, né, muito simples, escura. E quando eu entrei na casa, o senhor abriu a porta. Eu entrei, mas com toda a coragem do mundo. Muito medo, mas muita coragem. Porque ele tinha pedido 4 linhas. E era o que eu precisava para ganhar uma viagem internacional, para bater minhas metas. E entrei na casa. Quando eu olhei para baixo, ele estava de cueca. E aí era um senhor que tinha uma cicatriz, né? Com muita cara de bandido. E aí eu falei, eu tô com os contratos aqui só para assinar para as 4 linhas. A gente precisava, não tinha assinatura digital. Precisava da assinatura do contrato. A física. As 4 linhas. E, enfim. Mas aí hoje eu vejo também, né? Fazendo um adendo, por isso que a empresa não deu certo. Nessa área, ela faliu. Teve que ser vendida para uma outra operadora. Mas você vê que essas pequenas coisas não é legal. Né? Você vê, a própria empresa não teve a sabedoria, um cuidado, né, com uma pessoa lá de dentro, mas foi uma experiência engraçada. De medo, mas engraçado. Enfim. Mas olha como é que essa energia, né? Ele fechou a porta, Andréia, e eu fiquei para dentro, toda arrumadinha, né, executiva, trancou a porta e tirou a chave de dentro. O meu BlackBerry tinha acabado a bateria. E eu falei, o que eu faço agora? Eu peguei meu telefone, falei, não, já tô saindo. E eu fingi, menti naquele momento que eu estava com alguém no meu carro, que eu tinha estacionado o carro na frente da porta. E eu falei, eu tô com meu supervisor, senhor, e ele estava drogado ou bêbado, alguma coisa assim, de cueca, né? Olhando para mim sem falar nada. E eu falei, eu tô com meu supervisor aqui na porta e a gente tá muito atrasado, ele quer entrar. Ele quer bater aqui, falou para eu sair, porque a gente tem 1 minuto para sair. E ele fica preocupado, se eu não sair agora, ele vai chamar a polícia. E aí ele abriu a porta, eu entrei no carro sem celular e saí correndo. Quando eu consegui carregar o celular, liguei pro meu supervisor. Aí a empresa mandou o pessoal de segurança até o local e tal, enfim. Né? Acabou que eu não... Você vê que experiências e ele assinou os contratos. Melhorias. Você fechou a venda? Ele assinou antes de eu sair. Olha então, só. Eu falei, você assina rápido, aí ele abriu a porta, assinou e eu saí. Mas o que poderia ter acontecido, né, se eu não tivesse? Mas é uma coisa que hoje, quando eu lembro, por pior que fosse, eu falo, uau, eu fui muito corajosa. Mas eu nunca mais faria isso de novo, porque eu não tinha a 7ª chave. Porque eu queria vender acima de qualquer coisa. Eu inseri aquilo que foi passado para mim, sabe? Aquela venda a qualquer custo, que não é uma coisa boa. Né? Quando eu vi ali, e no fundo, Andréia, hoje quando eu sei identificar a intuição, desde quando tocou aquele telefone na empresa e recebi essa lead, não era para eu ter ido, eu senti isso. E eu troquei a minha intuição pela viagem, pelo dinheiro, entendeu? É isso que eu ia fazer uma pergunta para você. Você que tem experiências, né, de engraçadas, desafiadoras, de perigo, enfim, a gente acaba criando um leque aí de experiências, né, para fazer análise e hoje você com consciência você consegue perceber isso, mas a seu ver hoje, né, qual que é a principal motivação de um vendedor? É a realização ou é o resultado? É ajudar. Hoje, a Fernanda inserida em mim e transferindo isso, ajudar independente de qualquer coisa. Porque quando a sua primeira intenção é resolver um problema, se você não for resolver, você não vende. Você entende? Você ajuda, então, se uma pessoa, um exemplo, você só vende apartamento.
e você tem um amigo seu que só vende casa, e você não pode vender casa, ele não pode... E aí chega uma pessoa para você procurando um apartamento, mas você entende, fazendo algumas perguntas que isso eu ensino, que ela realmente quer comprar uma casa, é o sonho dela. E você sabe que tem uma casa do jeito que ela quer. E só porque você quer ganhar dinheiro, você vende o apartamento. Isso daqui, lá na frente, vai ser algo muito ruim para você. Você não vai receber de volta do universo. Esse dinheiro ele não vai ser bem-vindo. De alguma forma, ele vai embora muito rápido. Entendi. Entende? Então, quando você fala, olha, vou te dar uma outra pessoa para resolver o seu problema, esquece do dinheiro, vem de outro lado uma venda para você. Então, isso e é isso, ponto. Perfeito. Acho que foi muito bem colocado mesmo, né? Nessa pergunta de eu busco a minha realização, eu busco o meu resultado, eu vou buscar o equilíbrio. E aí, nesse equilíbrio onde tem o propósito, eu faço venda com alma, não venda interesseira. Exatamente. Né? Mesmo que eu esteja precisando, porque acho que aí não é nem uma questão de a gente avaliar o caráter da pessoa, porque muitas vezes a pessoa, ela fica numa situação difícil de fazer escolha quando ela precisa. Mas, de novo, se ela tem consciência, se ela estudou um pouquinho, né, de física quântica, entendimento... Que a fé... O universo é abundante. Ela não precisa ficar desesperada que ela vai perder aquele cliente. Se ela direcionar aquele cliente para a venda certa, vem 2, 3, 4. Buscai o reino dos céus e o restante te será acrescentado. E vai ser tudo acrescentado. Vai vir outras 2, 3 vendas para você. Exatamente, é isso aí. Então, acho que hoje aí quem está esperando, né, trabalhar, crescer na área de vendas, acho que um conselho importante que você está deixando aqui é trabalhar a sua consciência, né? Identificar que você tem essa paixão, que você quer ser um vendedor, mas você está ali para servir, você é um canal, né? E no servir, há equilíbrio e abundância dos dois lados, porque se você está ali servindo, não vai te faltar. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, por mais que você não acredite, para depois se materializar. Então, o seu ser, primeiro tem que mudar verdadeiramente. Por mais que o outro ser humano você esteja mostrando alguma coisa, você sabe quem você é. E o Criador, o que você chama, também sabe. Então, é essa integridade que você tem que colocar nas suas vendas, sabendo que, se você é um médico, você é um vendedor. Hoje mesmo fui em um médico... que no final eu vi, nossa, que grande vendedor. Não falei para ele. Mas ali, sabe, fazendo certinho, o rapport e tudo, um médico, o melhor no segmento dele, entendeu tudo. Ele é descendente de árabe. Então, árabe também tem essa destrava nas vendas, assim como os judeus, assim como os americanos, né? Então, é isso. Independente do que você seja, se você é uma dona de casa, você tem que ser uma grande vendedora. Sim. Porque você vai ter um lar feliz, você vai saber como convencer os seus filhos, né, na educação. Vai vender uma comida saudável para eles, né? Exatamente. Mesmo que foi o que você falou, assim, recebeu dinheiro, né? Mas recebendo várias outras coisas. Sim. Que legal. E Fê, deixa uma mensagem aqui para quem está... Ou, por exemplo, alguém que esteja numa fase de transição de carreira, que tem muita gente que está trocando uma profissão, fazendo o contrário, né? Você era vendedor e estava procurando uma profissão. Hoje tem muitas pessoas que têm profissão, às vezes estão até em processo de aposentadoria e quer achar alguma coisa. E provavelmente ela vai achar alguma coisa para vender, né? Que mensagem que você deixaria para quem quer entrar nesse universo de vendas? Leia o Plano Zero, tô brincando. Não, mas é um bom Além de ler o Plano Zero, que eu acho que as vendas antes das vendas, esse livro, que foi me dado de presente para eu passar, mas independente das circunstâncias, você inserir dentro de você a gratidão e a alegria. Ah, tá. Isso é fundamental. Esse sentimento, independente do que você esteja passando na sua vida, se você inserir, escrever todos os dias, olhar coisas que você é grato e olhar para essas coisas que você é grato, escrever ali uma lista e ficar alegre por aquilo, começa a mudar uma frequência dentro de você. Sim. Porque se abre você olhar... campo. Exatamente. A Andrea, ela é muito mais expert para falar do que eu nisso, né? Que apesar de eu amar a física quântica, a Andrea está nesse estudo há anos-luz de mim, né? Uma grande amiga e uma grande professora nisso, mas... É isso, eu acho que quando você vê ali o seu estado, seu sentimento mudando, tudo começa a mudar. Então, por pior que esteja, do fundo do buraco, ou você se enterra, ou você
Emerge das cinzas, né? Abre a Exatamente. fênix e fala assim, não, agora eu vou fazer isso com amor, com alegria, com gratidão, com fé, que eu sei que vai dar tudo certo e o campo começa a abrir. É isso, e as então coisas começam a continue funcionar. na alegria Uhum. e na gratidão, por pior que esteja a situação. Já tive situações muito difíceis na minha vida, acho que todo mundo tem o seu treinamento aqui. Tem. E o que vai te tirar não é ficar pensando no problema. Não. Nosso mestre, né? Eu já Hélio falei Couto, Hélio vamos falar Couto, dele aqui, por favor. né? Nosso Nossa professor. fonte aí de estudo de física quântica, ele fala assim, não foca no problema, foca na solução. Porque aí você inverte a polaridade do pensamento e do sentimento, que a união dessas duas coisas cria o campo de magnetismo da atração, né? É isso, e aprender a receber, que ele fala. Porque É. aí quando chega, você fala, não, isso aqui tá estranho. Não, esse amor tá muito estranho, esse negócio tá muito... E começa a desconfiar e tal. Claro que tem coisas que a gente tem que ver. Sim, não, sim, isso daqui... tem mais coisas nisso. Mas aprenda também a receber quando chegar, porque aí você muda de dimensão. É isso aí. Bom, Fê, adorei receber você. Que bom, né? Você tem bastante conhecimento para passar de vendas. Eu quero que você continue aí na sua trajetória. Muito sucesso. Gente, eu vou colocar aqui para vocês o livro dela, para quem quiser se interessar, né? Chama-se A Física das Vendas. A gente acha ele na Amazon, Esse né? é o slogan, né? É o Plano Zero. O Plano Zero. A Física das Vendas. Física das Vendas. Então, fica aí a dica de uma leitura para vocês aprofundarem conhecimento na área de vendas. E é isso, né? Estejam aqui com a gente no nosso canal. A cada semana um entrevistado contando uma história de transformação e de aprendizado. E eu espero vocês até o próximo encontro. Até mais. Obrigada, Fê. Adorei. Obrigada a você. Seja bem-vinda. Obrigada, Déia.